Boa tarde, turminha do terceiro ano. Tudo bem? Tudo bem com os pais de vocês? Então, meus amores, pegue o livro de vocês do terceiro ano, Mais Pai, que volume 2, abra na página 20, tá? Na página 20, nós iremos trabalhar com esse texto hoje, certo? Observe essa imagem. Que imagem que vocês estão vendo? Uma pipa e uma flor. Muito bem, é uma pipa e uma flor, tá certo? Gostaria que você observasse mais imagens sobre o que vocês citaram, né? Vocês citaram que aquela imagem era uma pipa. Olha aqui, o que que a pipa faz? Ela voa no ar, né? Certo. Então, nós temos quem mais aqui? Outra pipa e logo abaixo uma flor, né? Outro, olha aí, ó, o título do próprio texto de vocês, a pipa e a flor. E aqui nós temos o texto, tá certo? O texto que realmente irá ser trabalhado com vocês. Mais imagem sobre o texto, né? Representado pelo texto. Aqui em seguida nós temos outra imagem, onde também trabalha o título do texto e as imagens, os desenhos representando, né? E em seguida nós temos a capa do livro, né? Onde se encontra esse texto, tá certo? Então, diante do texto, meus amores, tá? Vocês podem estar me informando, né? Que gênero irá tratar esse texto? Vocês podem estar me informando que gênero irá tratar esse texto? Um conto? Não, não é um conto não, meus amores. Então, vamos lá ver o que é que vai ser trabalhado diante desse texto. Que tipo de gênero é esse? Vamos lá ler antes de nós descobrirmos. Vamos lá. A pipa e a flor. Era uma vez uma pipa de cara risonha, que ficou enfeitiçada por uma florzinha maravilhosa. Não conseguindo mais viver sem ela, deu uma linha para a flor segurar. A flor então soltou a linha para a pipa voar bem alto. Mas a flor, aqui debaixo, percebeu que estava ficando triste. Não é que estivesse ficando triste. Estava ficando com raiva. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse de ficar plantada no chão. E teve inveja da pipa. Tinha raiva ao ver a felicidade da pipa longe dela. Tinha raiva quando vinha as pipas lá em cima, tagarelando entre si e a flor sozinha deixada de fora, e pensava: se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo comigo. E a inveja juntou-se ao ciúme. Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro, sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada. Ficava emburrada quando a pipa chegava. Exigia explicação de tudo. E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isso faria a flor sofrer. E a flor foi aos poucos escutando a linha, ou seja, encurtando a linha. A pipa não mais podia voar. Via ali do baixinho de sobre o quintal. Esta era toda a distância que a flor lhe permitia voar.
as outras pipas lá de cima e sua boca foi ficando triste e percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Rubens Alves. Então, meus amores, você observou esse texto, a leitura desse texto? Certo. Então, que gênero irá tratar? Ou seja, tratou esse texto? Muito bem, é uma fábula. Muito bem, uma fábula. Para que serve, meus amores, a fábula? Ou seja, o que é, na verdade, uma fábula? A fábula é uma narrativa, né? Narrativa em prosa ou poema, né? De característica moralizante, onde protagonizado por animais. Não tem animais aí? Tem? Não, né? Plantas, tem planta? Sim. A própria flor, né? Ou até objetos. Quem é aí? Quem é o objeto? A pipa. Muito bem. Por isso que aí, essa fábula, ela justamente, ela está trazendo como personagem um quê? Uma planta e um objeto. No caso, seria o quê? O objeto, a pipa, e a planta, a flor. Então, essa história são geralmente feitas para criança e terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. Então, qual foi a moral que você acha que foi colocado dentro do texto? A inveja. A inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm. E nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro, sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada, ficava emburrada quando a pipa chegava, exigia explicação de tudo. E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. Então, é a partir daí que foi deduzido, né, uma fábula, o gênero como fábula, porque aí tem uma lição de moral, tá certo? E qual o objetivo da fábula? As fábulas são breves narrações, como já foi falado, né? Então, com ela, né, a finalidade desta fábula é justamente, né, deixar algum tipo de lição ou moral para o leitor, para convidá-los a refletir a respeito de um tema particular, ou seja, a respeito de um comportamento, né? Traz uma reflexão, justamente, né? E para que serve a moral? A moral da fábula, para que serve? Geralmente, né, ela indica uma história que quer ensinar o leitor a uma lição, como foi explicado, né? A moral, ela justamente ela serve para resumir essa lição. Seria um breve um resumo do que a história quer ensinar. No caso, a tia Daína leu a moral da fábula A Pipa e a Flor, ou seja, um resumo breve, né, de uma lição deixada, tá certo? E o que torna, tia Daína, um texto uma fábula? O que torna um texto uma fábula? Então, como o texto é narrativo, né, narrativo breve, e é transmitida uma lição de moral, ela explica o quê? São explicações, no caso, a fábula é uma composição narrativa em que os personagens são quem? São animais, né? Foi citado no início os objetos, são o quê? São plantas, né, que apresentam característica humana, principalmente a fala, né? A fábula em si tem característica educativa e ao final traz um ensinamento, fazendo o quê? Analogia com o cotidiano, certo? Então, vamos lá. E qual é a importância das fábulas serem registradas por escritos? Qual a importância? Então, as fábulas são histórias, né, com o objetivo de ensinar algo, né, como foi dito.
tá? Esse conto geralmente utiliza animais, forças de naturezas, pessoas, objetos e seres animados para transmitir às crianças valores morais. Entenda por que esses contos devem fazer parte do repertório do seu filho. Por quê? Porque ela traz lição de moral. Por isso que é importante, tá? É muito importante explorar como leitura para os nossos filhos esse tipo de gênero. Por quê? Porque realmente ela traz ensinamento, tá? Os elementos discursivos diante de uma fábula, né? Elas são essenciais, característicos dos tipos de texto narrativo, desde o início que nós estamos falando, como personagens protagonistas, antagonistas e conjuntivante, né? Que é o narrador. Aí tem o que? O personagem, o observador ou onisciente, né? No foco, na narrativa, vem a primeira e a segunda pessoa. Quem é a primeira e a segunda pessoa? Eu, na primeira e a terceira. Eu, que é a primeira pessoa, e a terceira, que é ele, né? O tempo, tem que ter o tempo, tá certo? Diante de uma fábula e o espaço. Ok, meus amores? Agora vamos voltar novamente para a nossa proposta. Então, de acordo com o texto lido, tá? Foi informado para vocês que quem escreveu a fábula, quem foi? Rubens Alves, muito bem. Esse tipo de linguagem aí, gente, de acordo com a fábula, ele é uma linguagem o quê? É uma linguagem científica, ok? E como vocês já descobriram que esse texto é uma fábula, tá? Se fosse para acrescentar uma moral para a fábula, o que você escreveria se fosse para você acrescentar? O que você escreveria nela? Muito bem. Você faria o quê? O amor existe onde se vive e belidade. Pode ser também, né? O que a Pipa sentiu quando subiu bem alto? O que foi que ela sentiu? O que foi que ela sentiu, meus amores? Quando ela subiu lá no alto, ela sentiu tristeza, alegria, raiva ou ficou feliz? Muito bem, ela ficou feliz, né? E para a própria Pipa em si, o que era bom saber quando estava lá no alto para ela? O que era bom para ela, o que era? Tá lá no texto. Então ela se sentiu o quê? Livre, né? No caso, a própria planta, meu amor. Qual a semelhança entre a planta e a pipa, e o objeto pipa? E qual a diferença? É porque a própria planta em si, ela se sente o que? Presa, né? Então, ela só se sente livre quando ela é retirada, né? Do chão. E aí, e ainda ela vai ficar mais presente, porque ela vai ter que ficar em outro chão, né? Tem que plantar ela no chão, né? Então, a planta em si, ela fica fixa no chão. Já a pipa em si, ela confeccionada, ela vive livre, né? Então, ela se sente feliz, porque ela tá vivendo uma liberdade lá no alto, né? E quem lá de baixo esperava a pipa, quem era? A própria Flor. A Flor esperava ela lá embaixo, né? A própria Flor. Por que a Pipa não podia mais voar? Por que ela não podia mais voar? Porque a própria Flor sentiu-se o quê? Com raiva. Sentiu-se o quê? Ciúme. Sentiu inveja. Então, ela começou o quê? Encurtar o rabo da pipa, né? Para ela não poder mais voar. Ela encurtou a linha da pipa, para ela não poder mais voar, certo? Por conta do ciúme, da inveja que ela estava tendo da própria pipa, onde a pipa ela poderia ficar livre, né? Falar com os amigos dela lá do alto,
né? Então, a pipa, ela se sente a liberdade no ar. Já a própria planta, não, tá? Como ela é presa, então ela se sentiu enciumada por conta disso, por conta da liberdade que a pipa tinha, né? Naquele momento, tá? E qual foi o sentimento da pipa em relação à flor? Qual foi? Ela ficou como? Tá? Com todo, assim, como ela demonstrou afeto com relação à pipa. Ela sentiu o que? Ciúme, sentiu raiva, sentiu o que mais? Ela sentiu inveja, né? E a partir daí ela ficou o quê? Malvada. E com esse sentimento todo demonstrado pela flor, e aí, qual foi o sentimento da pipa em relação à flor? Será se ele gostou do comportamento da flor, do ciúme da flor, da inveja da flor? Não, né? Na verdade, ela ficou o quê? Ele ficou, a pipa ficou com medo, né? Com medo de ser o quê? De ser feliz. Por conta de quem tá lá no texto. Por conta de quem? Porque não queria deixar a própria flor triste, enciumada, com raiva, né? Então ele deixou de ser feliz com medo de deixar a flor, né? Zangada, com raiva, né? Então ele ficou com medo por conta disso, tá certo? O que você faria se estivesse no lugar da flor? Você demonstraria esse sentimento todo só porque vê outra pessoa feliz, livre? Você já ia se comportar como ela? Demonstrar ciúme? Demonstrar inveja? Realmente na nossa vida do cotidiano, existe pessoas com esses tipos de sentimentos, né? Que não pode ver um ser humano tendo amizade com o outro e só quer aquela amizade só para si, pessoas possessivas, tá certo? Que só quer aquela amizade para si, que só quer o seu bem, não quer o bem do outro, né? Só deseja o bem para si, não deseja o bem para o outro, né? Só quer viver feliz, não quer ver a felicidade do outro. Então, assim, foi a flor. A flor não queria a felicidade da pipa, mas com tudo isso, com todos esses sentimentos demonstrados pela flor, a pipa ela foi ainda boazinha, né? Ela realmente, ela foi com medo de perder a própria flor. Então, o sentimento da pipa era tão grande pela flor, né, que ele ficou com medo. Em qual motivo? Porque não queria deixar, né, o gostar da flor. Ele gostava muito da flor, né? Já o sentimento da flor, eu percebi que não é verdadeiro. Por ela ter demonstrado todas essas coisas negativas, por ela ter ficado má, né, com a pipa, começou a encurtar. Não queria que a pipa ficasse feliz, então ela foi com inveja, tá certo? Então, dentro do texto que nós lemos, foi explorado também, tá? A pipa e a flor, foi encontrado, gente, várias palavras, né? Que está dentro do substantivo concreto e abstrato. Então, quando eu citei alguns sentimentos demonstrados pela flor, né? Então, a flor em si, né? Ela é um substantivo concreto ou abstrato? Ela é um substantivo concreto, porque ela é real, porque a gente pega, a gente vê e a gente sente. A pipa é um substantivo, a pipa. Vamos lá, vou circular para vocês, tá? A pipa, palavra pipa, ela é o quê? Um substantivo concreto ou abstrato? É um substantivo também concreto, porque ela é real. Nós pegamos, sentimos e vimos, né? Agora, lá dentro do texto, existe
outros substantivos, a qual vou mostrar aqui para vocês, ó. A palavra triste, temos bem aqui a palavra triste, como também a palavra raiva, raiva. Tenho outra palavra ciúme, ó, bem aqui, ó, ciúme, né? Inveja, cadê inveja? Então, todas essas palavras que eu circulei para vocês, tá certo, meus amores? E a inveja, ela é um substantivo concreto, abstrato? É um substantivo abstrato. Por quê? Porque a gente não pega, a gente só sente. Também nós não vemos elas também, né? Nós só sentimos. A partir do momento quando nós só sentimos, tá? Aquele substantivo, então ele é o quê? Um substantivo abstrato, tá? E quando nós pegamos, vemos, né? Vemos esse substantivo e ao mesmo tempo também sentimos que ele é real, então é um substantivo concreto, tá? Igual a cadeira. A cadeira é um substantivo concreto, abstrato, concreto, porque é real, a gente vê e sente, né? E pega. A palavra amor é um substantivo concreto, abstrato, porque a gente só sente. O celular é um substantivo concreto, abstrato, concreto. Muito bem. Então tá, meus amores. Por hoje fica com essa aulinha, né? Então, a imagem aí da pipa, que tem como título, qual é o título do nosso texto? A pipa e a flor. Quem é o autor? Rubens Alves, né? E que gênero é isso que nós trabalhamos? Uma fábula. E qual foi a lição de moral? Qual foi a moral desse texto? Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm, e nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a infelicidade do outro, sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada, ficava emburrada quando a pipa chegava, exigia explicação de tudo. E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. Então, essa é a lição de moral, tá certo? Então, tem muita gente que se comporta assim igual a pipa, que deixa de ficar feliz, né, por conta da pessoa que ela gosta, tá? E tem pessoas igual a flor, que só quer ver a infelicidade do outro, não quer ver o outro feliz, né? Então, existe pessoas como a flor e existe pessoas como a pipa. E você, é a pipa ou é uma flor? Me responda no vídeo, tá certo? Gravado por sua mamãe, após você ler esse texto em áudio ou gravado, tá certo? Fique com Deus e até a próxima aula. Cheiro! Lembrando que logo em seguida vocês vão participar de uma roleta. Roleta do substantivo abstrato e concreto, tá certo? Onde parar, dar pausa, você vai dizer se é substantivo abstrato ou concreto, tá certo? Tchau, até a próxima aula. Cheiro!